Vamos começar então nossa live, né? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, nossa aula aqui comigo. Eu sou Gabriela, especialista em pães e bolos sem glúten. E aqui eu te mostro que pães e bolos perfeitos sem glúten existem e te ensino a fazê-los. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante, né? O tema, né? Vou ler do jeito que eu coloquei aqui para vocês. É o seguinte: é por isso que suas receitas sem glúten dão errado ou não dão certo, né? Hoje nós vamos tratar sobre o principal motivo que faz com que seus pães, seus bolos sem glúten não deem certo, tá? Vamos conversar sobre ele, vamos falar sobre como vocês podem corrigir esse problema, tá? Qual é o principal erro? Qual é o erro que mais comumente as pessoas cometem ao fazer pães e bolos sem glúten e por isso as suas receitas não dão certo? O principal erro é não saber substituir corretamente a farinha de trigo. Daí você pode pensar, não, mas substituir a farinha de trigo é fácil, é só substituir por outra farinha. Isso é o que muitas pessoas pensam, isso é o que eu pensava também. Cerca de 90% das pessoas que chegam até mim falando que não conseguem acertar as suas receitas, o erro está na farinha. Nas farinhas, né? Melhor dizendo. Então, quando a gente não sabe substituir corretamente a farinha de trigo, a gente já começa a receita errado. Porque as farinhas são os ingredientes mais importantes, né? E é a partir deles que nós derivamos os demais ingredientes da receita. Então, mais pra frente, quando vocês conseguirem, né? Se vocês já não conseguem criar as suas próprias receitas, vocês vão perceber que para você criar uma receita, você vai começar pelo seu mix de farinhas, pelas suas farinhas. A partir delas é que você vai verificar ali qual a quantidade de ovos, de líquidos, de gorduras, né? Qual a proporção de goma xantana, de fermento que você vai usar naquela sua receita. Então, sim, o nosso 100% são as farinhas. Por isso elas são muito importantes e por isso também é que ali incide o maior número de erros, tá? Então, hoje nós vamos aprender a substituir corretamente as farinhas, a farinha de trigo, tá? Não é o glúten, tá? É a farinha de trigo. Pra gente substituir o glúten corretamente, a gente precisa agregar outros ingredientes além das farinhas. Para substituir a função de farinha em si, nós vamos conversar hoje nessa live. Eu sei que a queixa de muitas pessoas, né, porque não sabem como usar corretamente as farinhas. Recebo muitas dúvidas perguntando substituições equivocadas. Então, o meu medo é que quem não pergunta, né, faça, que provavelmente aconteça, faça essas substituições erradas em casa, sem tirar a dúvida, sem saber se você pode usar farinha de amêndoas no lugar da farinha de arroz, tá? Então, é muito importante que a gente saiba como substituir corretamente as farinhas sem glúten, tá? E esses 90% que eu me referi, que chegam até mim falando que não conseguem acertar as suas receitas e que o erro maior está ali na formulação da substituição da farinha de trigo, o maior erro que eu vejo é as pessoas utilizando uma única farinha sem glúten. Por exemplo, a farinha de arroz, né? A farinha de arroz, ela tem aparência, né, parecida com a farinha de trigo, só que ela não agrega as mesmas funções. Entretanto, muitas pessoas, principalmente quem está no início, né, conecta já vem aquele pensamento, já vem com aquela mentalidade de que para trocar a farinha de trigo por uma outra farinha, basta que a gente troque por outra farinha, né? E não é muito bem assim que funciona, né? Se a gente troca a farinha de trigo por farinha de arroz somente, nossa receita não vai dar certo, tá? Então, é um erro muito comum, eu não sei se vocês cometem. Já até coloquem no chat aí se vocês já cometeram esse erro, se vocês cometem, né? Se vocês têm algum problema com a substituição da farinha de trigo, tá? Porque lá no início, né, principalmente se você está começando, lá no início eu também achava que era assim. Eu também achava que bastava eu pegar a farinha de arroz e colocar no lugar da farinha de trigo que ia ficar maravilhoso o meu bolo, meu pão. E eu fui aprendendo que na verdade não é assim que funciona. Mas como que eu aprendi? Na tentativa e erro. Eu desperdicei muito ingrediente, eu joguei muita receita fora, porque os meus pães e os meus bolos ficavam secos, ficavam duros, ficavam farelentos, né? Porque a farinha de arroz não dá liga. E ficava parecendo que tinha areia, porque eu tinha muita farinha de arroz numa receita só, já que eu usava só a farinha de arroz, né? Como a farinha da receita. Então, essa farinha em excesso também dá um sabor acentuado, tem uma textura arenosa se a gente coloca em excesso a farinha de arroz.
Então, eram assim que ficavam os meus produtos. Então, eu já passei por isso e eu tenho certeza que muitas pessoas, a Ofélia tá dizendo que já também, já passaram por isso, porque infelizmente tem muita receita na internet que ainda traz uma única farinha sem glúten. E você pode ir em alguns sites famosos ali, mais conhecidos, que as pessoas buscam, né, receitas, você vai encontrar uma receita de bolo só com farinha de arroz. Eu já pesquisei recentemente para, né, ter uma ideia ali do que está acontecendo e tem receita hoje em dia com uma farinha só. Isso é um problema, porque quem não tem conhecimento vai lá e faz e erra. Aí erra uma vez, pega outra receita, erra de novo. Pega outra receita, erra de novo. O que vai acontecer com essa pessoa que erra, tem um resultado ruim, um resultado seco, um resultado farelento? Vai acabar desistindo de fazer, porque acredita que aquela receita, aquela coisa sem glúten, aquele produto sem glúten, ele realmente é assim, ele é seco, ele é ruim, ele é farelento, né? Então, muitas pessoas desistem. A Gláucia tá falando que desiste mesmo, né? Porque cansa de errar. E na verdade é porque a receita tá errada, né? Claro que muitas vezes a gente erra na execução da receita. Isso é normal, mas muitas vezes a receita tá errada, então não é culpa sua se você errou uma receita porque só tinha farinha de arroz. É porque tava errada a receita, a formulação do mix estava errada. Já dando spoiler, né, pra quem não conhece ainda, a gente fez a semana passada, teve a semana dos pães e bolos perfeitos sem glúten. E eu falei sobre o mix nas aulas, né? E muitas pessoas vieram na comunidade do Facebook e falaram assim, nossa, mas eu nem sabia que tinha que colocar um mix. Então, tem gente que desconhece essa informação ainda, né? Tem gente que acha que usar farinha de arroz é o suficiente, mas não é um erro delas. É um erro porque a gente encontra a receita na internet dessa forma ainda. Então, cuidado com as receitas que você pega, para você não pegar receita desequilibrada e errar suas receitas e achar que o sem glúten é ruim, porque ele é sem glúten, tá? É igual uma aluna minha, a Meire, que ela falava que que ela achava que o pão francês só era gostoso porque tinha glúten. Depois que ela fez, né, o pão francês que tem no curso, que tem uma receita no YouTube também, que é de pão francês, mas não é a mesma do curso, né? Depois que ela fez aquele pão francês e ficou perfeito para ela pensou, nossa, mas não é o glúten que faz o pão francês ficar gostoso. É porque tem que ter uma receita equilibrada, né? Com as farinhas certas para aquela receita. Não adianta você querer fazer um pão francês e colocar polvilho doce, amido de milho, farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de trigo sarraceno, porque quando a gente coloca em uma receita aqui que requer um miolo mais sequinho, uma casquinha mais crocante, um salto de forno, né? Ele não tem muita umidade. Não adianta a gente colocar farinhas ricas em gorduras, em excesso ali, ricas em proteínas, porque a gente vai perder a característica do pão francês. Então, a depender da receita que a gente está fazendo, a gente precisa adequar ali o tipo de substituto da farinha de trigo. Não é substituir pelo mesmo mix. Por isso que o mix único não funciona para todas as receitas, né? Porque a gente tem que adaptar as nossas farinhas, as quantidades, os tipos, a depender da receita, do resultado que a gente busca com aquela receita, né? Então é muito importante vocês conhecerem isso, tá? E um grande problema de quem está começando, já também era o meu problema, é que eu não tinha conhecimento, né, sobre as bases ali, sobre as farinhas propriamente, né, sobre as farinhas, sobre os ingredientes em si. Eu não sabia o que era uma farinha de estrutura, eu não sabia o que era uma farinha de liga, uma farinha de maciez e leveza. Eu não sabia que eu tinha que juntar as três para eu fazer um mix equilibrado para substituir a farinha de trigo, por exemplo, né? Então, eu não tinha esse conhecimento e por isso eu errava. Por isso eu pegava uma receita qualquer na internet que tinha só farinha de arroz, fazia e achava que o problema era eu. Porque a minha receita não funcionava, mas o problema é que só tinha farinha de arroz, entende? Então, não saber, não conhecer, não entender as farinhas é um grande problema. E o meu objetivo, estando aqui hoje, né, e todas as lives que eu faço, enfim, os conteúdos que eu publico, o meu objetivo é que vocês tenham esse conhecimento, porque a partir dele, né, vocês vão conseguir adaptar receitas, vocês vão conseguir substituir uma farinha conscientemente, ou seja, sabendo o que você está substituindo. Vocês vão saber mais pra frente a criarem as suas próprias receitas, né? Tem alunas minhas que já criam as suas próprias receitas, que adaptam. A Mariana adaptou um bolinho de chuva, que era a receita da avó dela.
Então, é esse o conhecimento que eu quero para vocês aqui hoje. Eu sei que tem muita aluna aqui já na live hoje, né? Dulce, Lili, eu vi que a Taina entrou também, mais tarde a gente tem mentoria. Então tem bastante alunas aqui, alunas novas, né, dessa nova turma, que vão também, se não são ainda, serão capazes de fazer as suas próprias receitas a partir do conhecimento que vocês vão adquirindo, a Helena, que vocês vão adquirindo com as aulas dentro do curso, com as aulas que tem aqui no YouTube também, tem todo o conhecimento aqui para vocês sobre farinhas, sobre ingredientes, então é isso que vocês precisam entender. E aí, a partir do conhecimento que vocês vão adquirindo e com a prática, né, de executar a receita ali propriamente dita, né, vocês vão conseguir assimilar mais esse conhecimento. Colocando em prática, vocês lembram mais, né? O nosso cérebro, ele trabalha mais e isso vai fixando. E acaba que depois de um tempo, isso se torna automático para você. Então, quando você tá fazendo uma receita e pega lá, vai farinha de grão de bico. Não tem ou não posso consumir. O que eu posso usar no lugar? Já vem logo na cabeça o que você pode substituir porque você já sabe, entendeu? Então, é esse o conhecimento que eu quero que você tenha para que você tenha inúmeras possibilidades de adaptação, de substituição, de fazer receita, de identificar se uma receita vai dar certo ou não, tá? Então é muito importante que você tenha esse conhecimento para você substituir corretamente a farinha de trigo, tá, gente? Um exemplo meu de quando eu comecei, né? Quando eu comecei, como eu disse, eu fazia receitas de bolos, de pães, só com farinha de arroz. E eu tinha resultados horríveis. Eu pegava direto do forno, né? Na forma ali, esfriava e jogava no lixo. Porque não tinha condições de consumir. Né? O bolo ficava esfarelando assim na boca. Eu cortava, ele esfarelava inteiro. No outro dia, o pão parecia um pedaço de pedra, assim, né? Se batesse no chão, você ia quebrar o chão. Porque ficava muito seco, muito duro. Então, é muito importante que vocês conheçam. Eu só consegui melhorar as minhas receitas, começar a acertar mesmo as minhas receitas, quando eu comecei a entender os ingredientes. Quando eu entendi que eu precisava formular um mix para substituir corretamente a farinha de trigo, quando eu aprendi que a gordura ela precisa estar ali na receita, porque ela traz untuosidade, traz umidade, né? Tem que estar de maneira equilibrada, porque senão eu peso a minha massa. Então não é só eu saber o que tem que colocar, eu tenho que saber também a proporção de quanto colocar ali, para que eu não tenha prejuízos na massa, porque todo excesso faz mal para nossa receita, né? Como para a vida também. Então todo excesso faz mal, o importante é ter equilíbrio. E vocês vão ter esse conhecimento, assim como eu tenho hoje, a partir da prática, a partir do estudo, né? Principalmente dos vídeos que vocês assistem aqui do meu canal, que tem muita coisa, tem muito conteúdo. Por mais que vocês estejam fazendo a receita e não estejam prestando muito atenção no que eu tô falando, por exemplo, eu tô explicando qual é a função da farinha de trigo sarraceno, por exemplo. Por mais que vocês estejam ouvindo, mas não estejam prestando atenção, vocês vão pegando, assimilando, se vocês forem assistindo mais vezes, né, repetidamente. Então, é muito importante. E eu só comecei a acertar quando eu comecei a ter esse conhecimento, a ir atrás, porque eu estava cansada de errar e desperdiçar ingrediente. Eu sabia que a minha condição, por enquanto, ela é permanente, né, uma condição para a vida toda, que eu não consigo comer glúten. Então, eu tinha que resolver aquilo. Eu ia passar a minha vida inteira comendo tapioca, comendo arroz, feijão, carne, né? Eu não ia poder comer um pão, não ia poder comer um bolo delicioso. Então, pela minha necessidade, eu fui atrás de conhecimento. Só que eu tava sozinha, né? Eu tava sozinha nesse barco. Eu remei muito, errei muito, bati muito cabeça, joguei muito ingrediente fora. E com o tempo eu comecei a melhorar. E vocês têm uma facilidade muito grande porque eu tô aqui falando só o que funciona, né? Claro, eu dou exemplos de coisas que dão errado, mas eu estou aqui para te ensinar o que funciona, para te dar o atalho para você chegar a fazer os seus pães, os seus bolos perfeitos sem glúten, tá? Assim como eu faço hoje, minhas alunas fazem também. Então, para que você faça a substituição completa da farinha de trigo, você não pode usar somente a farinha de arroz. Você já vai conhecer daqui a pouquinho as proporções, melhores combinações, quais são as farinhas que você pode utilizar para substituir adequadamente com todas as características a farinha de trigo e conseguir fazer os seus pães e os seus bolos macios, fofinhos e deliciosos, tá? Tem uma aluna minha, a Priscila, é da turma 2,
acho que ela entrou em abril, se eu não me engano, abril ou maio, que ela também tinha dificuldades nas substituições, né? Na substituição da farinha de trigo, principalmente. E ela falava que, assim, antes ela já tinha feito outros cursos e que ela usava as mesmas farinhas, só que as receitas não davam certo. E ela pensava, gente, será que sou eu? Acabou que ela foi desanimando um pouco. E aí ela me conheceu e foi atrás de fazer o meu curso. O esposo dela até falou, mas mais um curso, Priscila? Ela falou, não, mas esse vai ser o último, eu prometo. Entrou pro curso, conheceu as farinhas, aplicou as farinhas corretamente nas receitas equilibradas e consegue, né? Fazer pães e bolos lindos, né? Que crescem bem, que fiquem macios, fofinhos, deliciosos. Então, você usa os mesmos ingredientes, mas se você não souber a função de cada um e não souber como usá-los corretamente, não adianta você saber ter ali um monte de ingredientes, um monte de tipos de farinhas. Você tem que saber usar. Tem que saber usar de maneira equilibrada para poder dar um resultado bom nos seus produtos, né? Vamos lá. E eu sei que é possível para você, tá? Eu sei, sabe por quê? Porque eu, quando comecei, eu não sabia nem cozinhar. Eu não sabia fazer nada, nem com farinha de trigo. Meu primeiro bolo com farinha de trigo que eu fiz pra minha mãe, eu esqueci de colocar gordura, ficou parecendo uma pedra. Coitada, não pude nem comer o bolo de aniversário. Então eu não sabia fazer nada com farinha de trigo, imagina sem glúten. Eu fui começar do zero. Eu comecei do zero, bati muito cabeça, demorei anos para conseguir acertar as receitas. Minhas alunas, olha só, a Maria Helena, é um exemplo que eu sempre gosto de citar. Por quê? A Maria Helena, ela tem filhos com doença celíaca. E aí, os filhos não moram mais com ela, só que ela decidiu que ia fazer receitas sem glúten, aprender a fazer para os filhos dela, né, para ela oferecer para eles quando eles fossem à casa dela. Só que ela nunca tinha feito uma receita sem glúten. Ela entrou pro meu curso sem fazer receita sem glúten. Ela fez dentro do curso e já começou do jeito certo. Então ela é da turma 4, eu acho, de setembro, agosto ou setembro. Ela já começou do jeito certo e ela já conseguiu no mês seguinte fazer uma festa completa pra ela, como diz ela, né? Aprendi a fazer, decidi fazer uma festa surpresa pra mim mesma, com um monte de delícias e tudo feito por ela e com muito sabor. O filho dela disse que comeu, como diz ela, né? Comeu. Então, isso é muito legal. E ela começou do zero, ela não sabia fazer nada. Só que quando você pega o método correto, conhece as farinhas, pega as receitas equilibradas e aplica do jeito certo, você consegue obter resultados muito mais rápido do que se você tivesse ali pegando uma receita qualquer na internet, trocando uma farinha sem conhecimento, né? Então, é muito importante que você entenda isso, que você precisa de uma receita equilibrada, mas que você precisa conhecer os ingredientes. Por quê? Porque cada farinha absorve os líquidos diferentes. Esse é só um exemplo, tá? Cada farinha absorve os líquidos de maneiras diferentes. Então, a minha farinha de arroz hoje pode absorver X gramas de água. Lá, semana que vem, eu compro outro tipo de farinha de arroz e ela absorve menos água ou mais água. Isso depende. Então, para você conseguir executar uma receita que é equilibrada, você precisa conhecer as farinhas e o ponto de hidratação dessa massa. Por quê? Porque aí, independente da farinha que você estiver utilizando, você sabe qual é o ponto que você tem que deixar na sua massa. Então, é esse conhecimento que você precisa ter para começar a acertar as suas receitas sem glúten. Certo, gente? Bom, eu sei que você consegue, tá? Como eu disse, eu acredito em você. Acredite em você também. Eu tô aqui para te ajudar nisso. Certo, gente? Vamos lá. Qual é o jeito comum que as pessoas fazem as receitas sem glúten? Vamos ver se vocês também fazem isso. Troca a farinha de trigo por uma farinha só. Isso a gente já conversou. Segundo, troca a farinha de trigo por... Ah, mas eu usei 2 farinhas na minha receita. Eu usei 3 farinhas, só que usa as farinhas erradas. Usa a combinação de farinhas errada. E aí, quando a gente combina, pode combinar 3 farinhas. Se forem as 3, por exemplo, uma de maciez e 2 de
de liga e não tiver farinha de estrutura, o seu bolo, o seu pão não vai dar certo, porque ele não tem estrutura para sustentar o seu peso, então ele vai baixar. Então não é simplesmente você trocar a farinha de trigo por 3 farinhas sem glúten. Não, você tem que trocar a farinha de trigo por 3 farinhas sem glúten corretas, né? Combinadas corretamente, na proporção correta e que abranjam essas 3 características principais da farinha de trigo, tá? É muito importante. Por quê que é importante? Porque se você falta com alguma dessas características, você vai ter prejuízo na sua massa. Ah, eu não vou colocar fécula de batata e nem amido de milho porque são farinhas brancas refinadas e não agregam valor nutricional. Certo, não agregam. Mas fazem diferença no resultado final, tá? Fazem diferença no miolo do seu pão, no miolo do seu bolo. Você não precisa colocar uma grande quantidade. É importante que elas estejam lá? É importante. Se você não puder consumir, a gente consegue utilizar outras farinhas? A gente tenta substituir por outras, mas aí tem que ser na receita específica, tudo bem? Mas tem que ter estrutura, liga e maciez e leveza nas suas massas. Isso é a combinação de farinhas para que você consiga resultados perfeitos, pães e bolos macios, fofinhos, né? Porque senão o seu resultado final não vai ser bom. Tá bom, gente? Muito importante. Como que você vai fazer isso, então? Como que a gente combina corretamente as farinhas? Como que eu sei quais farinhas usar? Quais as proporções? Vamos começar a falar sobre isso agora. Quando você está... não sei se você está começando agora. Quem está começando agora nessa área de confeitaria e panificação sem glúten, grita eu aí no chat. Só para eu ter uma noção de se vocês já têm experiência ou não com as farinhas, se vocês já conhecem as farinhas ou não. Por favor, quem está começando agora, coloca eu aí no chat. Maria Silene, Alicia... Mais alguém tá começando agora, gente? A Ofélia também, a Lili. Beleza. Então é isso, ó. Eneide. Obrigada, gente. A Penha também, a Maria Oliveira, a Sandra. Bom, então é bom que vocês estejam começando do zero, porque vocês vão começar do jeito certo. Vocês precisam entender o seguinte. Quando a gente tá falando de farinha sem glúten, a gente tem 3 grupos principais. Eu dividi em 3 grupos principais, a depender da função principal de cada farinha. Isso para facilitar o entendimento de vocês e para facilitar a combinação das farinhas. Por quê? Porque quando eu tenho separação em grupos, quando eu preciso substituir uma farinha de estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu grupo de estrutura, vou ver quais outras farinhas eu tenho ali, para ver por qual outra eu posso substituir. Então, nós temos 3 grupos de farinhas principal. Farinha de estrutura, farinhas de liga, farinha de maciez e leveza. Esses são os 3 principais. Nós temos também um subgrupo que é o subgrupo de farinhas proteicas. Ah, mas eu também tenho farinhas proteicas no grupo de farinhas de estrutura. Sim, mas as farinhas proteicas, né, ricas em proteínas, que estão no grupo de farinhas de estrutura, agregam como função principal estrutura, tá? As farinhas proteicas, né, que são ricas em proteínas, que estão no subgrupo de farinhas proteicas, agregam como função principal umidade e maciez, não estrutura, tá? Por isso que tem essa divisão. Tudo bem, gente? Eliane, Pedriale, aluna, né, Eliane? Bem-vinda. Adriane, Aparecida, aluna também. Ó, tá cheio de aluna aqui hoje, gente. Grita aí quem é aluno, hein, pra eu ver. Ah, que legal. Vamos lá. Tá. Então, nós temos esses 3 grupos principais e o subgrupo, tá? Dentro do grupo de farinhas de estrutura, nós temos farinha de arroz integral, farinha de arroz branco, farinha de aveia, farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, teff, né? Farinha de soja, amaranto, quinoa, beterraba, banana verde. Então, nós temos diversos tipos de farinhas de estrutura, tá bom? Importante. Quando a gente vai para o grupo de liga, nós temos 5 principais. Polvilho doce, polvilho azedo, fécula de araruta, farinha de chia, farinha de linhaça. Principal característica desse grupo é que essas farinhas agregam liga. Agregam outras funções? Sim, maciez, umidade, mas principalmente agregam liga. Dentro do grupo de farinhas de maciez e leveza, nós temos 2 farinhas. O amido de milho e a fécula de batata. Então, guardem aí as farinhas. Dentro do subgrupo de farinhas proteicas,
que são aquelas farinhas que trazem mais gorduras, que trazem mais proteínas para a massa e contribuem para a umidade, para a maciez dos nossos produtos, nós temos as farinhas de oleaginosas, né, que são as farinhas de castanhas, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, macadâmia, avelã, pistache. Então, nós temos todas essas farinhas de castanhas que entram para a nossa receita para darem umidade e maciez. Temos também farinha de amendoim, que como é bem parecido, né, o resultado com as farinhas de castanhas, porque a farinha de amendoim também é rica em gorduras, né? O amendoim não é uma oleaginosa, mas ele é rico em gorduras, então eles se parecem, ele tem um perfil bem parecido. Então, farinha de amendoim, farinha de girassol, sementes de girassol, farinha de sementes de abóbora, tá? Nós temos farinha de coco, que é um caso à parte, que nós vamos falar depois mais pra frente, tá? Então, nós temos todas essas farinhas. Viu como são muitas farinhas? Então, para a gente conseguir substituir a farinha de trigo, combinar essas farinhas corretamente, a gente precisa conhecer essas farinhas. Tem farinha no grupo de estrutura que deixa sabor residual. Tem farinha no grupo de estrutura que pesa muito a massa se estiver em uma quantidade maior, porque ela é rica em fibras e rica em amido, então ela vai absorver muito líquido. E conforme for acontecendo o processo químico ali dentro de gelatinização do amido dentro do forno, essa massa vai ficando mais pesada, porque eu tenho a gelatinização do amido. E essa farinha é a farinha de aveia. Então, sim, você teve um panorama ali de quais são as farinhas, mas você precisa conhecer as que você mais utiliza no seu dia a dia para saber se é possível fazer determinadas substituições ou não. Por exemplo, você está fazendo um bolo, e tem diferença para pão e bolo, tá? A gente já vai tratar sobre isso. Você vai fazer um bolo e nesse bolo levam 120 gramas de farinha de arroz branco. Preste atenção. 120 gramas de farinha de arroz branco. Já recebi muitas perguntas. Eu posso substituir a farinha de arroz branco dessa receita por farinha de trigo sarraceno? Totalidade. Eu recomendo que faça a substituição total? Não. Por quê? A farinha de trigo sarraceno é de estrutura. Por que eu não posso substituir? Porque a farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual forte na sua receita. Se você coloca 120 gramas de farinha de trigo sarraceno numa receita de bolo, você vai deixar o seu bolo com gosto de farinha de trigo sarraceno, tá? É maravilhosa a farinha de trigo sarraceno, porque ela deixa mais úmidos os nossos pães, mantém eles com essa umidade por mais tempo, então você tem um pão no outro dia macio e úmido, como no dia que você fez, porque você agregou uma farinha que traz mais proteínas e gorduras, e isso influencia na maciez e na umidade do produto. Mas ela deixa sabor residual. Se eu coloco uma totalidade de 120 gramas de farinha de trigo sarraceno num bolo de 200 gramas de ovos, num bolo médio, eu vou deixar o meu bolo com gosto de trigo sarraceno. Até porque as receitas de bolos, né, elas têm um sabor mais delicado, né? A massa é mais delicada. Então, a gente precisa desse conhecimento para identificar qual farinha deixa sabor residual. Exemplo, farinha de quinoa. A farinha de quinoa é excelente, low carb, rica em proteínas, rica em gorduras, rica em fibras, mas ela deixa sabor residual amargo. Então, se eu coloco uma grande quantidade, eu vou estragar a minha receita pelo sabor amargo daquela farinha. Então, quando eu falo, né, sobre conhecer as farinhas, não é só conhecer qual é a função, é conhecer, essa farinha tem muita fibra. Exemplo, a farinha de arroz integral. A farinha de arroz integral é rica em fibras, na farinha de grão de bico também. Por isso, elas absorvem mais os líquidos da receita. Então, esse é um conhecimento que você precisa ter. Isso você precisa saber identificar. Se é uma farinha rica em fibra e eu vou trocar a farinha branca por essa farinha rica em fibra, o que eu posso ter? Um resultado mais seco se eu não adequar a quantidade de líquidos. Se eu usar a mesma proporção, né, a farinha integral vai absorver mais o líquido da receita. Então, é esse conhecimento que você precisa ter. Saber diferenciar os tipos de farinhas, cada uma das suas características, né? Você tem que conhecer o macro, estrutura, liga, maciez e proteicas, porque na hora de substituir, você tem que entrar em cada grupo quando você quiser substituir. Por exemplo, a farinha de grão de bico, né? Tem alguém perguntando, a farinha de grão de bico é uma farinha de estrutura, tá? Então, quando você quiser substituí-la em sua preparação, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, eu preciso substituir por outra farinha de estrutura, tá? Dentro desse grupo de farinhas de estrutura, quais são as farinhas que eu tenho? Eu tenho a trigo sarraceno, grão de bico não, né? Aveia, feijão branco, tefe, arroz integral, arroz branco. Eu tenho essas opções. Qual é o meu resultado? Qual é o resultado que eu busco?
Por exemplo, é um pão de forma que tem essa característica de ser uma massa mais úmida, né? Mais aerada, mais fofinha. O que eu posso usar no lugar da farinha de grão de bico? Vamos pensar, a farinha de grão de bico é rica em proteínas, rica em gorduras, rica em fibras. Gorduras nem tanto, mas ela também tem muita gordura. Então, essa farinha, ela tá me trazendo mais umidade, ela tá me trazendo mais maciez para a massa. Se eu troco uma farinha que é rica em proteínas, que a farinha de grão de bico é maravilhosa, tem cerca de 16% de proteínas. Se eu troco essa farinha, que tem 16% de proteínas, por uma farinha de arroz integral, que tem 6% de proteínas e muita fibra, eu vou ter alteração no resultado final ou não vou? Vai, porque eu tenho uma farinha que é pobre em proteínas, né, sendo usada para substituir uma outra farinha que é rica e que vai trazer essas características de maciez e umidade. Então eu perco um pouco. Se eu sei disso e faço assim mesmo a substituição, tá tudo bem? Mas se eu não sei, faço a substituição e dá um resultado completamente diferente, o que vocês vão fazer se vocês não entendem por que deu aquele resultado? Então é para isso também que vocês precisam entender as farinhas, né? Conhecer, para vocês identificarem se determinada farinha tem o mesmo teor de fibras ou não, de proteínas ou não, se determinada farinha deixa sabor residual ou não, se determinada farinha é do mesmo grupo que eu estou tentando substituir ou não, para que vocês consigam manter um resultado parecido, tá? Senão seus resultados vão ficar muito diferentes um do outro quando você faz uma substituição tão diferente assim, tudo bem? Ai, vamos lá. Então, vocês precisam saber diferenciar os grupos, estrutura, liga e maciez, tá? Vocês precisam saber identificar qual é a farinha neutra, qual é a farinha que deixa sabor residual. Por exemplo, no grupo de farinha de estrutura, nós temos a farinha de arroz branco, que é neutra, a gente consegue tanto em sabor, coloração, né? A gente consegue um resultado maravilhoso com ela e ela é excelente para você combinar com outras que deixam sabor residual, porque ela vai atenuar um pouquinho esse sabor forte. Por exemplo, se você vai usar farinha de arroz branco e farinha de trigo sarraceno em uma receita de pão, e você coloca trigo sarraceno em uma proporção menor, a farinha de arroz vai estar ali para atenuar esse sabor residual da farinha de trigo sarraceno. Então, a farinha neutra é muito importante. Nós temos a farinha de arroz branco, a integral também, ela é mais neutra, só que se tiver uma quantidade maior, ela deixa um pouquinho do sabor, né? E nós temos também a farinha de aveia, dentro das farinhas proteicas, né? Temos esses tipos de farinhas. A farinha de painço também é um pouco mais neutra. Então, nós temos essas opções neutras que eu recomendo que quando vocês forem utilizar uma farinha que deixa sabor residual, por exemplo, vocês combinem essa farinha que deixa sabor residual com uma farinha mais neutra, né? Para você conseguir balancear a sua receita de maneira que o resultado final não fique com um sabor muito acentuado do grão de bico, por exemplo, né? Que é uma farinha que deixa um sabor forte se você coloca em uma proporção maior. E também é importante sobre as proporções. Nós vamos falar sobre as proporções para pães e para bolos já já. Mas dentro do meu mix, eu preciso de estrutura, liga e maciez. Dentro da farinha de estrutura, eu posso usar mais de uma farinha de estrutura, certo? O ideal é que você utilize, inclusive, mais de uma farinha para trazer mais valor nutricional, para trazer mais maciez, mais umidade, né? Agregar farinhas mais ricas em proteínas e fibras. Então, sim, a gente consegue combinar 2 ou mais farinhas de estrutura dentro do nosso mix. E aí a gente combina essas 2 ou 3 com mais liga e maciez e leveza. Dentro aqui do meu grupo de estrutura, eu posso usar a farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, e agregar ali uma farinha de grão de bico, uma farinha de feijão branco ali, para a gente conseguir uma qualidade nutricional boa, né? Porque aí você consegue colocar mais fibras, mais proteínas, mais nutrientes, vitaminas, minerais na sua receita, certo? Através da inserção dessas outras farinhas mais ricas. E você consegue atenuar um pouquinho o sabor porque você combinou essas farinhas com a farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, tá? As outras farinhas dos outros grupos, com exceção da de chia e linhaça, também são mais neutras, né? A farinha, o polvilho doce, não tem sabor residual, a fécula de batata, o amido de milho. O polvilho azedo deixa sabor residual, por isso que ele é recomendado para usar em receitas mais salgadas, né? Pra gente ter ali uma característica mais azeda, um sabor mais ácido na receita. Então, dê preferência para usar em receitas salgadas. Essa é uma outra coisa importante também. Quando você conhece as farinhas, você vai
intuitivamente, né, saber quais você pode usar para bolos e para pães. Se você está fazendo uma receita de bolo, você vai usar muita farinha de grão de bico? Não, né? Porque você vai deixar sabor residual. Você pode usar? Pode, mas uma proporção menor, para você não acentuar muito o sabor. Porque o grão de bico não combina muito bem com receitas doces. Mas quando você está fazendo um pão, você consegue combinar mais farinha de grão de bico. Porque o grão de bico combina com receitas salgadas. Então, para isso, você também vai ter essa expertise quando você conhece as farinhas. Para saber, eu acho que essa farinha fica melhor numa receita de pão. Essa numa receita de bolo, por exemplo, né? Então, para isso também é legal você conhecer. Proporções. Vamos lá, falar de proporções. Proporções básicas, tá, gente? Proporções básicas dos mixes para pães e para bolos, para vocês seguirem se vocês estão começando. Depois, quando vocês já tiverem experiência, quando vocês já conhecerem as farinhas, conhecerem os pontos de hidratação das massas, vocês vão poder modificar essas proporções do jeito que vocês preferirem, tá? Por que depois? Porque agora você não tem experiência suficiente para isso, tá? Quem tá começando não tem experiência suficiente para alterar a proporção da farinha de arroz, da farinha de estrutura, da farinha de grão de liga, de maciez, leveza. Então, para quem está começando, o ideal é seguir essas proporções recomendadas para vocês terem mais equilíbrio na receita, garantirem o equilíbrio do seu mix, tá bom? Então vamos anotar ali as proporções básicas para o mix para bolos. O mix para bolos, ele tem uma quantidade menor de farinha de estrutura do que o mix para pão. Isso se deve ao fato de que o bolo, ele tem uma massa mais delicada, uma massa mais leve, né? A gente tem ali mais ovos para darem estrutura também. Então, a gente consegue reduzir um pouquinho essa quantidade de farinha de arroz, de farinha de estrutura na nossa massa de bolo. O pão, ele tem a massa mais densa, mais pesada, não vão tantos ovos, né? Os ovos que vão ali vão mais para trazer umidade e maciez do que para propriamente trazer estrutura, né? Então, a gente precisa de uma quantidade maior de farinha de estrutura nos pães, por conta do peso da massa. Então, anotem aí o mix para bolos. 50% de farinha de estrutura, isso considerando 100%, tá? 50% de estrutura, 25% de liga, 25% de maciez e leveza. Então, a gente tem o 100% aqui na nossa farinha. Quando a gente está trabalhando para criar uma receita, é a partir desse 100% que nós vamos derivar os demais ingredientes. Então, por exemplo, a goma xantana, o recomendado para bolos, é de 1 a 2%. Eu gosto de usar 1,2% de goma xantana numa receita de bolo. Então, quando a gente está fazendo um mix de 100%, ou seja, a cada 100 gramas de mix de farinhas, eu vou usar de 1 a 2 gramas de goma xantana. Então, é esse o cálculo que você tem que fazer quando a gente trabalha com proporções de ingredientes dentro das nossas receitas, tá? E vocês vão conseguir fazer isso quando vocês já tiverem um conhecimento maior, tanto sobre as farinhas quanto sobre os preparos de receitas mesmo, que aí vocês vão conseguir criar as próprias receitas, sempre considerando essas proporções básicas, essas proporções mínimas, tudo bem? Então, esse é o mix para bolos. Aqui no canal do YouTube, no Instagram também, só que no Instagram é mais difícil de achar, é melhor no YouTube, né? Tem vídeos que eu falo sobre mix e que eu falo o mix. Então, eu passo um mix para vocês de bolos e um de pão, para que vocês consigam testar em casa ali. Como eu disse no início da live, não existe um mix único que sirva para todas as receitas. Por quê? Porque cada receita tem um resultado final diferente. Um bolo pão de ló é diferente de um bolo de chocolate. A massa é diferente. A gente precisa de mais leveza, de mais delicadeza no bolo pão de ló. Na massa de chocolate, não. A gente pode ter uma textura mais densa, né? Então, a gente vai usar mix diferentes, farinhas diferentes, proporções diferentes. Então, a gente precisa sim conhecer o básico, mas sempre lembrando que um mix único não funciona para todas as receitas. Se fosse assim, a gente estaria salvo, né? Se fosse como a farinha de trigo, a gente não precisaria estar aqui hoje conversando. Porque aí seria só substituir o mix pronto, né? A farinha de trigo pelo mix pronto e estaria resolvido. E sabemos que não é assim que funciona, né? A gente tem opções para comprar mix feitos, prontos, né? Mas, como eu disse, você tem sempre o mesmo resultado. Quando você trabalha com o mesmo mix, nem sempre vai funcionar para todas as receitas e você sempre tem o mesmo resultado, porque você não tem controle de quais farinhas estão naquele mix, quais as proporções e qual agente de liga em qual proporção ele está ali também. Então, você sempre está ali engessada com aquele tipo de resultado. Já se você faz o seu mix em casa,
Você varia, você coloca farinhas mais ricas em proteínas e gorduras, né, mais ricas nutricionalmente, você coloca farinhas que deixam sua massa mais leve ou mais densas, a depender do seu objetivo com aquela receita. Tudo bem, gente? E para pães, o mix básico para pães, como eu disse, nós temos farinha de estrutura a mais na receita no mix para pão, porque a massa é mais densa, é mais pesada. Então, no mix para pães, vocês vão colocar 60% aproximadamente de farinha de estrutura. Tem receitas que levam até mais, né? De 60% a 70%. Depende da receita. Mas, em média, são 60% de estrutura, 20% de liga, 20% de maciez e leveza. O agente de liga vai de 1 a 2%, como eu disse anteriormente, tá? E para pães, eu recomendo que use 2% para você ter mais liga, porque a gente precisa de mais liga dentro da massa do pão do que do bolo, né? Justamente porque a gente não tem tantos ovos nos pães, porque a gente tem uma massa mais densa, né? Mais seca do que a do bolo. Então a gente precisa sim de um pouquinho mais de liga. Tudo bem? Então essas são as proporções básicas, mas elas servem como um pontapé inicial para vocês conseguirem, né, executar a receita e aí depois vocês vão modificando conforme a necessidade de vocês. Certo, gente? E para combinar, como nós já falamos bastante, sempre combinem farinha de estrutura, farinha de liga, farinha de maciez e leveza. Dentro desses grupos, eu posso combinar 2 farinhas de estrutura? Pode. Eu não recomendo que você coloque, por exemplo, só farinha de trigo sarraceno numa receita de bolo. Então, combine com uma farinha mais neutra, né? Porque a gente tem várias farinhas que deixam o sabor residual. Farinhas neutras a gente não tem tantas assim. Então, combine essas farinhas mais ricas nutricionalmente e que deixam sabor residual com uma farinha mais neutra para você ter equilíbrio também no sabor, tá? Liga para pães 20%, para liga 25%, para bolo 25%, tá, Nutri? Cozinha da Nutri. A Penha disse que fez meu bolo de chocolate sem lactose, sem glúten e ficou top. Arrasou, Penha, parabéns. Fiz o pão francês e ficou maravilhoso. Isso aí, Vani. É bom, né? Eu fiz pão francês ontem. Também, adoro. Adoro seus ensinamentos. Como substituir o fermento biológico por fermento natural? Eneide, eu não trabalho com fermentação natural, tá? Só com biológica. Fiz bolo de cenoura só com farinha de arroz e ficou seco. E todos odiaram. Pois é, né, Glaucio? Farinha de arroz, gente, nem bolo de cenoura. Não dá. Não dá certo com farinha de arroz só. Valéria, eu também já fiz receitas horríveis acreditando que era só substituir. Pois é, né? Infelizmente, muita gente passou por isso. Não fui só eu, muitas pessoas. O forno com certeza também faz muita diferença. Com certeza, Silvaí, faz mesmo. Amei estar com você essa semana. Gláucia, que bom. E eu amei que você esteve na semana também, participando, assistindo às aulas. Que coisa boa. Tive que comprar um termômetro pro meu forno para descobrir que era ele que estragava meus pães. Olha aí, Silvaí, né? A gente às vezes nem imagina, né, que a temperatura interfira tanto no resultado final, mas interfere. Então, se você não conhece o seu forno, mesmo que conheça, se tiver condições, compre um termômetro de forno, porque vai facilitar demais os seus preparos. Você vai ver como os seus resultados vão ficar incríveis. Tem até a Nina, que é uma... A Nina? A Rosana. É uma aluna minha que a gente fez mentoria na semana passada. Na quinta, se eu não me engano, no sábado ela postou uma foto na comunidade do pão que ela fez. Na verdade, originalmente no curso é um pão de hambúrguer, mas dá pra fazer pão de forma com ele. Eu já fiz diversas vezes. Ela fez o pão de forma com a massa de pão de hambúrguer. Só que ela tinha comprado o termômetro de forno, que eu falei pra ela na mentoria, né? Ó, compra o termômetro de forno que vai te ajudar demais a padronizar suas receitas, a ter um resultado melhor. Ela comprou e, gente, o pão dela ficou incrível, a coisa mais linda, porque ela regulou o que estava alterando o resultado, que era a temperatura. Então isso é muito bom. E é um detalhezinho, né, que às vezes a gente nem se toca, mas é muito importante. Só aprendi e continuo aqui para continuar aprendendo com teus conhecimentos. Todas as tuas receitas que fiz ficaram exatamente como tu descreves. Que bom, Valéria, fico muito feliz, de verdade. Lili, vamos comprar um termômetro. Não tem empadão no canal não, Adriano, não tem. Tem empada no curso, empada, mas no canal não. Ainda não fiz o pão, só bolo de chocolate e cenoura. Agora vou fazer o de laranja. Isso aí, Penha. Vamos fazer mais receitas. O importante é continuar fazendo. Todos que fiz deram certinho. Ficaram muito gostosos. Ai, que bom. Deixa eu ver o que mais. Estou fazendo o bolo de laranja agora. Isso aí. Fiz o de bolo de laranja. Ficou delicioso. Aparecida.
Eliane tá fazendo bolo de laranja. É da semana ou do curso? Você tá fazendo? Não deu tempo de postar. Não deu, foi? Comer o bolo todo, foi, Aparecida? Ai, meu Deus. Estou estudando e treinando para poder um dia conseguir fazer minhas próprias substituições, através do conhecimento que estou tendo através do curso, que é muito bom e importante. Isso aí, Dulce. E com essa mentoria, ó, com o workshop de substituição, vai te ajudar muito. Meu primeiro bolo sem glúten foi o seu, de laranja. Ficou vestígios de farinha porque não misturei direito. Mas ficou tão fofinho e saboroso que eu nem me importei. Ai, que bom, Helena. Só misturar um pouquinho melhor da próxima vez que vai ficar incrível. Não tem como não aprender com seus vídeos explicativos. Fiz o bolo de laranja com adoçante. Ficou fofinho e gostoso. Meu esposo gostou muito. Ele é diabético, mas acho que precisa de mais umidade. Você pode colocar um pouquinho mais de farinha de amêndoas. Pode aumentar talvez um pouquinho a gordura da receita, tá? Tem uns ajustes que a gente consegue fazer. E você vai aprender mais sobre isso no workshop, tá, Dulce? Ovo com tapioca era meu café da manhã. Hoje é o pão que aprendi com você. Arrasou, Gláucia! Que tapioca, o quê? Tapioca agora? Eu como tapioca, mas é porque eu gosto. Eu escolho comer tapioca. Ah, hoje eu tô com vontade de comer tapioca. Vou lá e compro a tapioca. Mas não é porque eu preciso da tapioca, é porque eu quero comer a tapioca. Aconteceu comigo o mesmo que sua aluna, atrás de um curso bom e achei. Que bom, Dulce. Espero que você goste de tudo que tem lá dentro do curso e sabe que já pode contar com a minha ajuda sempre, né? Adriane, minha baguete, eu tirei o ar e depois de assado ficou pesado e duro. Temos que analisar o que aconteceu com essa massa, Adriane. Pode ser porque cresceu demais na primeira fermentação e o fermento não tinha força para a segunda. Pode ser que na segunda tenha passado do tempo de levar para assar e aí ele criou umas fissurinhas em cima e o ar, né, o gás e a umidade saíram da massa e por isso ele ficou baixinho e seco, tá? Pode ser porque o forno estava frio e aí também passou esse tempo de fermentação. Então tem algumas coisas que a gente precisa analisar, tá bom? Pra a gente consiga corrigir. Adriane, você é aluna? Você aprendeu no curso essa receita? Porque eu só tenho baguete no curso, então acho que sim, né? É porque eu não me lembro de todos os nomes, como eu disse, gente, desculpa. Só me fala se você é aluna, Adriana. Se for, Adriane, se for, você pode assistir as aulas do curso quantas vezes você quiser, tá? A maioria das receitas que achei de farinha somente a de arroz e polvilho doce. Sim, Dulce, eu também já achei diversas receitas só com farinha de arroz e polvilho doce. Vai ficar horrível? Pode não ficar. Mas se você colocar o mix completo, você vai ter muito mais maciez e leveza nessa receita. Fiz o bolo de laranja, pesei tudo, menos os 2 ovos que tinham 158 gramas. Em vez de 50, baixou um pouquinho. Foi por isso? 8 gramas de ovos não vão fazer muita diferença não, tá? Não vão fazer muita diferença no seu resultado final. 8 gramas de ovos. Pode ser por outras coisas que ele tenha baixado, tá? Pode ser que suas farinhas não tenham absorvido a quantidade de suco, por exemplo, de laranja, que eu coloquei na receita, que as minhas farinhas absorveram. Então a massa pode ter ficado um pouquinho mais líquida e aí o bolo pode baixar um pouquinho sim, tá? Como é uma massa bem delicada, se tiver tido uma corrente de ar, assim, quando você abriu o forno para tirar o bolo, por exemplo, ele pode ter baixado um pouquinho por causa da diferença de temperatura também. Então depende, a gente teria que ver ali. Tem algumas coisas que a gente já consegue analisar de variáveis que podem ter interferido, né? Aí é só cuidar mais um pouquinho depois, na hora de fazer de novo, no ponto de hidratação da massa, né? Mas 8 gramas de ovos não faz uma diferença tão grande, não. Então, se baixou só um pouquinho, pode ser que as farinhas não tenham absorvido a quantidade de suco suficiente. Aí ficou um pouquinho mais líquida a sua massa, né? E aí, associado aos 8 gramas de ovos, pode ter ficado um pouquinho líquido em excesso, e aí, por isso que baixou um pouquinho. Vamos lá. Hoje pedi para minha secretária fazer um pão de fubá e virou um pau. Não deixou crescer. Eita, Alicia.
Comecei errado, mas agora estou acertando. Isso aí, Dulce. Vamos fazer delícias em casa, hein, Dulce? Quero ver seus preparos lá na comunidade. A Silvaí faz pães já. Estão começando, né? Suzana, você usa flocão de arroz? Hoje fiz um pão com ele e ficou bom. Suzana, nunca usei flocão de arroz para pôr no pão, mas já usei floco de milho para fazer bolo, então funciona, né? O floco de arroz é como se fosse farinha de arroz com um floco maior, né? Então dá um resultado similar. Deixa eu ver o que mais. Miriam diz que não tem condições no momento de entrar no curso, né? Mas fiz o seu bolo de laranja e de chocolate, ficaram perfeitos. Estou com água na boca, um dia para fazer parte como aluna. Vai fazer parte, Miriam. Se organiza, se você não puder agora, não tem problema, tá? A gente continua aqui no YouTube, no Instagram. E aí, quando for o momento certo para você, vai ser uma alegria tê-la na turma, viu? Eu não tenho goma xantana. Ficará muito diferente se eu colocar psyllium somente. Psyllium, né? Eu imagino que seja, porque tá psyllium aqui, mas deve ser psyllium. Pode colocar só o psyllium, tá, Tatiana? Substitui a proporção correta e você vai conseguir um resultado muito legal com o psyllium. A farinha de arroz é recomendada para diabéticos? Sandra, eu recomendo que você procure um nutricionista, tá? Como eu não sou nutricionista, não sou médica, eu prefiro não opinar sobre isso. Bem, mas a farinha de arroz é rica em amido, em carboidratos. Então, pelo meu pouco conhecimento sobre essa área, tá? Não é recomendado assim, que você consuma uma grande proporção, né? Não sei se para sua condição você consegue consumir uma pequena proporção, por isso que o recomendado é você ir procurar um nutricionista para ele te indicar. Só ele que tem essa capacidade técnica para falar isso para você, tá? Tem pessoas que fazem mais low carb e aí não usam muito arroz, verdade. Posso usar goma xantana e psyllium na mesma receita? Pode, Glaucia, pode combinar, fica incrível a combinação dos dois. Então, se no mix do meu preparo tem 300 gramas de farinhas, eu precisarei de 3 gramas de goma xantana? Pro bolo, sim. Pro bolo, sim, tá? Cadê? Quando erro, tento fazer novamente, não jogo nada fora. Isso aí, Lícia. Isso é muito importante, não vamos desperdiçar, né? Vamos aprender, corrigir e fazer de novo. E nem desistir de fazer, né? Muito importante. Eliane, já fez o bolo? Guarda as fotos aí, porque amanhã eu vou mandar o link da comunidade para vocês entrarem, tá? Para vocês postarem lá. O bolo de laranja acabei de experimentar, ficou divino. Arrasou! Muito bom. Felizmente não pude me inscrever. Valéria, ainda tá tempo, ainda vai receber o presente, hein? Ó, que tal? Esse presente aí eu acho que é bem legal. Para quem quer substituir, precisa substituir. Sequilhos, polvilho sem glúten. Ou esses dois. Como é que é? Não tô entendendo. Sequilhos, polvilho sem glúten. Ou esses dois biscoitos no liquidificador. Mistura como ficaria esse tipo de massa no bolo. Não entendi sua pergunta, Cláudio. Não entendi. Valéria, o YouTube tá limitando a quantidade de inscritos. O jeito de inscrever de outro canal que se inscreveu tá assistindo menos. Não entendi também, Cláudio. Vamos lá. Jesus, perdi. Certo. O workshop será... Nós vamos marcar a data, tá? Vamos comunicar todos os alunos por e-mail. Vamos mandar o link, tá? Ainda não sei se eu vou fazer ao vivo ou gravado, tá? Mas serão 2 horas de muito conteúdo sobre substituição, tudo bem? Então, fiquem atentas ao e-mail, é muito importante, porque eu me comunico por e-mail com vocês, tá? Muito importante, fiquem atentos ao e-mail. Impossível não amar seu curso. Ah, Gláucia, tô esperando você entrar, hein, Gláucia? Eu não tenho dúvidas, não tenho condições nesse momento, gostaria muito. Miriam, quando você puder, estarei aqui. Sou muito grata por tudo que você ensina. Por aqui, mas sonho um dia poder entrar no seu curso. Vai conseguir, se Deus quiser. Anotando tudo, pesquisando e na fé que na próxima turma estarei dentro. Isso aí, Maria! Tô te esperando, hein?
Meu forno, quando eu colocava 200 graus, na verdade, ele estava a 260. Meu Deus! Pois é, o meu, ele aquece menos do que tá no botão. Olha só a diferença. O seu, 60 graus a mais. Imagina isso num bolo, o resultado, né? Importante demais um termômetro de forno, gente. Ah, pronto, Adriane. Você é do curso. Então, você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Não se preocupe com isso, não. Durante os 3 anos, vocês podem assistir todos os dias a mesma aula, que não vai ter problema. Agora eu já sei classificar uma receita se ela vai dar certo ou não. Percebo se está faltando algo. Muito obrigada por tudo. Isso aí, Maria, arrasou. Parabéns. Um beijo no coração para vocês. Muito obrigada pela companhia.